Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago a resenha de um livro incrível para vocês. Um livro que chegou com tudo, está dando o que falar. O livro se chama Instinto Materno, foi lançado pela Globo Livros, da autora belga Barbara Abel. Esse é o primeiro livro da autora lançado aqui no Brasil, mas essa autora já é bastante reconhecida pelos seus thrillers lançados lá fora, sempre explorando temas sombrios e relacionamentos humanos. Eu recebi esse livro de presente de um querido lá do clube, o Elton, e logo em seguida que ele me enviou esse livro, a Globo Livros também me enviou um exemplar, e eu fiquei obcecada pela sinopse, porque a sinopse já é muito instigante, e conforme eu iniciei essa leitura, eu devorei esse livro, eu praticamente não conseguia parar nem para respirar, porque ele é muito intenso, principalmente até uma certa altura, é um ritmo assim insano. Deixa eu ir com calma e contar tudinho para vocês o que eu achei dessa história. Então aqui nós teremos um thriller psicológico doméstico, viciante e muito inquietante também. Vamos conhecer aqui dois casais, os Geniot e os Brunel. Eles são amigos inseparáveis, eles se conhecem há muitos anos, eles são vizinhos, assim, moram em casas geminadas, então eles estão sempre confraternizando, sempre trocando confissões, são melhores amigos mesmo. Até que as mulheres, a Tiffany e a Letitia, elas engravidam praticamente ao mesmo tempo, sem programar, mas aconteceu. Com 3 meses de diferença, mais ou menos, então elas têm toda a gravidez juntas, os filhos têm a mesma idade, eles são criados juntos, assim como os seus pais, né? Então eles são muito amigos, foram criados praticamente como irmãos. A amizade está cada vez mais fluida, mais tranquila, mais harmoniosa, até que um terrível acidente vai acontecer com um desses meninos, um acidente fatal. E, gente, para tudo, porque foi uma das cenas mais terríveis que eu já li na minha vida. Com certeza vai entrar na parte 2, que eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, falando sobre as cenas mais difíceis que eu já li em alguns livros, né, em livros de suspense, de drama e tal. E essa cena aqui me marcou profundamente. Já fazia anos que eu não li uma cena tão aterrorizante, que me deixasse tão angustiada. A cena do Eu Sou o Rei do Castelo é muito impactante, mas essa daqui superou assim 1000 vezes. Não dá nem para explicar em palavras, só você lendo para você saber. Eu não preciso nem citar em que momento acontece essa cena, porque quando você for ler esse livro, você vai identificar no exato momento em que ela acontecer. Então, após essa tragédia, enquanto os pais desse menino são tomados pela tristeza, pela amargura, pela falta de vontade de continuar vivendo, o casal vizinho vai ser tomado pela culpa, pelo remorso, principalmente a mulher, a vizinha. O relacionamento dos casais começa a desmoronar dia após dia, à medida que a desconfiança e a paranoia vai se instalando ali entre esses 4. E a paranoia aqui nessa história é constante. A partir do momento dessa tragédia, ela vai te deixar angustiada, aflita. Foi tudo que eu senti. Eu tive reações físicas lendo esse livro. Eu não conseguia fazer nada. Meu celular ali vibrando, alguém me mandando mensagem e eu não quero saber quem é, eu não estou interessada, eu só quero devorar esse livro. E nos momentos mais tensos, porque tem muitos momentos tensos. A maior parte desse livro são momentos tensos e assim, de te deixar suando e com a boca seca e com o coração disparado. Quando eu digo que são reações físicas, pode acreditar em mim. Conforme essa paranoia vai aumentando, acontecimentos inexplicáveis começam a acontecer também, sempre envolvendo o menino, o que sobrou ali, o filho do casal vizinho. A mãe tem certeza que a sua ex-melhor amiga está tentando puni-la pelo que aconteceu com o seu próprio filho, ameaçando o seu filho, que está muito bem, aparentemente bem, né? Porque ele perdeu o seu irmãozinho da vida, o seu melhor amigo, eles estavam sempre juntos. Essa parte também é uma parte muito impactante aqui nessa história, a forma como essa criança vai lidar com o luto. A forma como o luto é trabalhado aqui é interessante de todas as formas, tanto pelos pais, pelos vizinhos que tinham um amor por essa criança, mas nada como um amor de filho, né? Não tem como a gente querer comparar. E a forma como essa criança sofreu esse luto, está enfrentando esse luto,
é tocante demais também. Então vai ter muita parte dramática aqui nessa história, por conta do jeito que a autora expõe os sentimentos dos personagens aqui. Essa autora conseguiu transmitir muito bem o sentimento materno, a angústia, o desespero, a tristeza, porque assim, as duas mulheres vão sofrer muito, não tem comparação o que uma mãe de luto sofre do que com uma melhor amiga, uma vizinha que também tinha amor pela criança, né? É impressionante a forma como a autora consegue transmitir os sentimentos desses personagens enlutados e sofrendo não somente pelo luto, mas com a desconfiança, com a paranoia. É uma mistura de sentimentos e todos eles muito carregados, muito pesados nos ombros desses personagens. A autora vai fazer a gente questionar a índole e o caráter desses personagens, principalmente das personagens femininas, das mães aqui da história, o tempo todo. Eu ficava me perguntando, mas quem tá certa, quem tá errada? Ela está exagerando? É paranoia mesmo? Será que é somente paranoia da cabeça dessa mãe mesmo? Os meus sentimentos quanto aos personagens oscilou bastante aqui durante a minha leitura, então a todo tempo eu mudava de opinião e você vai até o final do livro tentando entender qual dos dois casais é o vilão aqui dessa história. E quando você descobre, é bem chocante, pelo menos para mim foi bem chocante. A autora consegue expor muito bem aqui também o quanto as relações humanas podem ser frágeis, o quanto os sentimentos de uma pessoa por outra pode mudar assim em um piscar de olhos, pode se tornar oposto o que ela sentia ontem do que ela sente hoje por conta de algum fato importante e aterrador que acontece ali em sua vida. Uma frase que me marcou muito aqui nesse livro e que tem tudo a ver com a história, com o convívio dessas duas famílias é a seguinte: a infelicidade é um fardo que, ao contrário da alegria, não dá para ser dividida. E conforme você for lendo, você vai entender o que essa frase quer dizer, você vai entender o literal sentido dessa frase. Então aqui você vai se deparar com esses relacionamentos humanos que mudam de uma hora para outra. Tem ódio, tristeza, amor fraterno, vingança. Tudo bem, contei tudo que eu senti nesse livro, ele foi muito marcante para mim, extremamente marcante. Como vocês me ouviram dizer, eu não consegui largar das páginas, mas... Porém, todavia, contudo, eu não gostei do final. Eu não gostei do final, que ódio que eu fiquei de mim, nem da autora, eu queria ter gostado. Mas assim, deixa eu explicar por quê. Porque eu tenho certeza que muitos vão amar e pode ser que alguns concordem comigo, né? Mas eu achei, tipo assim, mas a autora, ela foi na contramão aqui do que seria esperado por nós, leitores, do que a gente poderia esperar e do que é costume os autores darem um desfecho assim, né? Ai, eu não tô conseguindo me explicar, eu também não posso colocar em tantas palavras que não vai ser spoiler. Mas eu achei que ela foi ousada demais. Eu gosto quando os autores são bastante ousados, quando eles inovam, quando eles vão na contramão. Mas dessa vez eu achei que foi muito exagerado, que foi desnecessário e até bastante forçado. Tomara que alguém entenda o que eu tô querendo dizer quando lê esse livro. Eu espero muito que vocês não concordem comigo, porque eu quero muito que vocês gostem do início ao fim, assim como eu gostei até praticamente finalzinho. Espero que vocês gostem, assim, 100% dessa leitura. Mas ela me incomodou no final, eu tive aquele balde de água fria, sabe, quando chegou no final, porque tinha tudo pra entrar na minha lista de favoritos. Primeiro favorito do ano, primeira leitura do ano, primeiro favorito, mas não foi isso que aconteceu. Ele mexeu muito comigo, ele me marcou, eu nunca vou esquecer dessa história, desse relacionamento de vizinhos, dessa cena específica, mas a autora infelizmente me decepcionou no final e foi triste, assim, sabe? Eu fiquei triste comigo mesma, não com a autora, tá? Vou dizer de novo. Eu estou muito ansiosa porque essa história já se tornou um filme e as protagonistas são a Anne Hathaway e a Jessica Chastain. E só que a história é ambientada nos anos 60, eu já assisti o trailer, tá muito bom também. E a história é ambientada nos Estados Unidos. Já tem um filme belga, né, com essa história, eu não assisti, mas essa história aqui está para ser lançada nos próximos meses nos cinemas e eu com certeza vou assistir, porque eu quero muito ver na tela, ver se eu consigo sentir o mesmo que eu senti lendo essa história.
Gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido essa minha euforia com essa história e por que eu me decepcionei tanto no final, esse balde de água fria. Eu acho que se você não ler, você não vai entender muito bem o sentido do que eu tentei transmitir aqui. Mas se você ler, é provável que você entenda. Mesmo que você não concorde, eu acredito que você vai entender. Mas de qualquer forma, é um livro muito, muito bom que eu indico assim, de olhos fechados, indico cegamente. Aquele livro que vai te tirar da zona de conforto, porque ele vai mexer com muitos sentimentos dentro de você, se acontecer pelo menos o mesmo que aconteceu comigo, né? Indico muito de verdade. Então essa foi a minha dica de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no like, se inscrever aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de livros assim, que te deixam eufóricos durante a leitura. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!